para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e também a economista Rita Mundim. Olha, em entrevista ao Jornal da Itatiaia, o ministro Alexandre Silveira diz que fará na quarta-feira uma reunião para tratar do nível dos reservatórios brasileiros que está aquém, segundo ele, do esperado. O momento é de atenção quanto à segurança do sistema elétrico e possível impacto na tarifa de energia. O ministro ainda atacou o governador Romeu Zema, disse que ele é ventríloco e moleque de recado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro anunciou também que ele e o ministro dos Transportes, Renan Filho, vão percorrer trechos da BR-381 na expectativa do leilão de concessão da rodovia. Ele ainda disse que está em interlocução com o prefeito Fuad Noman para a Prefeitura de Belo Horizonte viabilizar as desapropriações na saída do anel rodoviário para a BR-381. Eduardo, esse é um resumo, é lógico, o ministro de Minas e Energia falou muitas coisas, me parece que esse é um resumo aqui das coisas mais importantes que ele trouxe nessa entrevista ao Eustáquio Ramos e à Cátia Pereira. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, foi uma boa entrevista. Quando o ministro fala dessa questão da possível crise energética, da falta d'água, eu realmente vou morrer sem entender. Eu juro que nós estamos vendo de chuva nesse Brasil todo, especialmente no estado que é caixa d'água, que é Minas Gerais, mas também no Acre, também para o Nordeste, para todo lado. Enfim, porque você não entende que o sistema é interligado. Bom, eu continuo sem entender. Se estamos em pleno período chuvoso, estamos falando já, fazendo reunião, porque vai faltar água. Como não sou especialista, aceito. Em relação a 381, fico feliz de saber do empenho do ministro, que parece sério, e gostei quando ele falou que toda hora que encontra com o Lula, eu falei, e aí, o acordo? E o 381? Sinal que há preocupação. Agora, ele sabe melhor do que eu, porque foi do DENIT há muito tempo, e viu essa ocupação indevida da faixa de domínio do DENIT. Ele sabe que não é só Fuad, não. Ele vai ter que conversar com o Vander Bosch, com o prefeito de Santa Luzia e outros. Mas sem isso, realmente, não vai ter duplicação. Finalmente, quando ele diz que o Zema faz de tudo para atrapalhar o acordo, eu concordo com ele. Eu acho que o que o Zema tem de bom como administrador, e está provado, tanto na iniciativa privada quanto pública, falta ele no jogo de cintura da política. Ele devia fazer que nem o Tarcísio. O Tarcísio tem um lado, que é Bolsonaro. Mas não sai batendo no Lula toda hora. Para quê? E uma política de boa vizinhança, para poder resolver o mínimo que é a dívida, mas outras coisas. Tarcísio agora anunciou um trem lá, fica um investimento de 14 bi, São Paulo, Campinas. Negócio louco. E nós ficamos brigando, discutindo. Mas, quando Silveira disse que o Zema é um moleque de recado, ô Júnior, se eu estiver errado, você me corrige. Quem bate no Zema em nome do Lula e do Pacheco é ele. Então, chumbo trocado não dói. Ô Rita Mundim, a sua análise aí sobre essa entrevista do ministro de Minas e Energia, em princípio me parece muito sério. Lógico que tem as questões políticas, mas esse alerta que ele fez aí sobre o sistema elétrico. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu, assim como o Eduardo, eu não tinha visto ainda nenhum alerta, porque as chuvas estão abundantes, né? E Minas Gerais é realmente a caixa d'água do país. Acontece também que com esse calorão, a gente tem visto o uso de energia tem batido picos. O que me chama a atenção é que o governo já deve saber que vai ter problema em horário de pico de consumo. Mas aí é uma questão de infraestrutura do sistema, principalmente a questão da distribuição, né? Porque você tem que gerar energia, transmitir e distribuir. Então, os linhões, né, as linhas de distribuição, o sistema é integrado, mas será que os investimentos foram feitos para atender esse aumento de pico, né, de consumo? Vamos ver. E o calor está cada vez mais forte. Então, aqueles picos de consumo que aconteciam no final da tarde, etc., eles estão acontecendo agora de manhã cedo, porque está todo mundo com o ar-condicionado ligado. O perfil do consumo mudou
e eu não sei se houve investimento suficiente para atender esse aumento de demanda. No mais, ele foi político, como sempre, né? E em relação a 381, eu só vi uma coisa na minha cabeça, mas só passou assim. Posso estar falando bobagem aqui. Eu falei, gente, será que eles vão trocar o aeroporto pela desocupação, né? Porque ele quer conversar com o Fuad? Bom, não sei, mas enfim. Continua faltando no país planejamento e investimento sério em infraestrutura. William Travassos, bom dia para você. Essa entrevista do ministro Alexandre Silveira hoje no Jornal da Itatiaia. Queria ouvir a sua leitura sobre isso tudo. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom, essa pasta é uma das mais importantes do país, né? E eu vejo com bons olhos o ministro, que é de Minas Gerais, que conhece a realidade, por exemplo, do minério, que inclusive eu estive em Congonhas esse final de semana. Quando você está ali no Santuário Bom Jesus, que você olha para o canto esquerdo, você vê uma montanha com uma espécie de lona verde, né, que acaba destoando. É uma coisa que acaba trazendo para a gente uma reflexão sobre os impactos da exploração do minério em Minas Gerais. E essa, como eu disse, é uma pasta que vai tratar disso, que vai acompanhar, né, toda essa exploração. E eu realmente vejo como um grande desafio assumir a pasta. O ministro está no caminho, apresentou, sim, as propostas, disse que vai percorrer as estradas, que vai conversar com a prefeitura, é isso que a gente quer. Em relação ao que o Eduardo falou sobre o Zema, a gente não pode esquecer que nessa disputa entre Lula e Zema, o Zema trouxe um certo desconforto para o governo federal quando ele falou lá no Consud, no Sul, que é esse consórcio entre os estados do Sul e Sudeste, que ele fala o seguinte, abre aspas, é lamentável que depois do avanço da reforma trabalhista, temos gente que fica discutindo para desfazê-la. É lamentável que depois da melhoria da governança das estatais, viemos a perder tempo em desfazer esse grande avanço que vai evitar que um novo petrolão surja. É uma frase de muito impacto. Então, quando você soma, né, essa disputa, e está muito claro isso para a gente, né, a preocupação do governo federal com 2026, sabendo que o Zema se tornou, sim, uma liderança entre os conservadores, e aí a gente vai ficar com isso até o início de 2026, até a campanha eleitoral de 2026, acredito eu. Mas, gente, no fundo, existem alguns problemas, como quando você é administrador e você se depara, você sabe que você não vai resolver. Outros você pode melhorar e tentar encontrar soluções para alguns. Então, assim, fala do ministro, ok, na parte política a gente entende que está polarizado e tudo bem, faz parte do jogo. Edilene Lopes, entrevista do ministro, falando aí dessa insegurança do sistema elétrico, criticando Zema, falando da 381. Queria sua análise sobre isso tudo aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia à mesa. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, em relação à energia elétrica, nós temos que conforme aguarda o Ministério de Minas e Energia, se o volume de chuvas não aumentar e os reservatórios não aumentarem seus níveis, a bandeira de verde passa para vermelha, o que significa um aumento na tarifa de energia elétrica. Pela última apuração que eu fiz, há algumas semanas, haviam 22 meses em que o Brasil estava na bandeira verde, o que é considerado um recorde. Mas essa situação pode mudar caso o volume de chuvas não aumente. Então, o que a gente tem que prestar atenção vai haver aumento na conta de energia elétrica? Esse é um ponto, é o que mais preocupa a população. Em relação à BR-381, nós tivemos recentemente na ida de Lula a Belo Horizonte, acompanhado de vários ministros, dentre eles Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, o anúncio da retirada dos lotes 8A e 8B da concessão da BR-381. Significa que esse trecho entre Belo Horizonte e Caeté vai ficar por conta do governo federal e por conta do DENIT. Caso a NTT aprove na próxima reunião do dia 8 ou em alguma depois, e o TCU também referende ou confirme o que pediu o Ministério dos Transportes. E aí as prefeituras terão que dar alguma contrapartida. Vem um outro problema. Será que as prefeituras dessas cidades vão ceder terrenos para a colocação de pessoas que serão desapropriadas? Porque qual que é o problema desse trecho? Tem muita gente morando nas margens da rodovia, é preciso desapropriar e nenhum investidor quer pegar uma concessão em que tem um custo alto de ação judicial, remoção.
A ideia do governo federal foi retirar esse trecho, fazer a obra e contar com as prefeituras para a recolocação dessas pessoas. Aí, meu amigo, vem uma outra novela. Então, esse assunto precisa ser muito discutido. Caso contrário, ele vai continuar se prolongando por muitos anos. Em relação ao governador Romeu Zema, essa polarização, inclusive que em Minas é feita muito pelo ministro de Minas e Energia e o governador Romeu Zema, já que o ministro de Minas e Energia é o único mineiro do governo Lula e ele o tempo inteiro se coloca nessa defesa do governo federal porque é um dos realizadores dessa política, desse governo, ou seja, ele está desse lado da moeda. Essa polarização, ela é comum, acho que ela sempre vai acontecer, vai ter esse embate entre Zema e Silveira, menos do que entre Zema e Pacheco, porque o jeito do Pacheco é uma outra forma de fazer política e o Silveira, ele é mais visceral, então sempre ele vai responder o governador Romeu Zema em alguma questão que ele achar relacionada ao governo federal. E a posição do Zema na política nacional é uma posição muito delicada, porque ele é um player importante da direita, mas eu acho que se ele pudesse avaliar, ele não estaria nesse momento em que o Bolsonaro se complica jogando junto com o Bolsonaro. Só que se ele também não joga junto com o Bolsonaro, o clã Bolsonaro se volta contra ele, e os eleitores também, ele se enfraquece na direita. Então o Zema fica posicionado desse lado, e às vezes mais ao lado de Bolsonaro, como uma defesa para ele mesmo, porque se ele se volta contra esse campo, ele vai ter a esquerda contra ele e os bolsonaristas contra ele. Então é um momento importante da política brasileira em que cada passo dado por um desses agentes que são potenciais candidatos em 2026 pode ser ou a ruína ou o sucesso deles. Então eu acho que é desse ponto de vista que a gente tem que avaliar.